Boa noite, a paz a todos os irmãos aí que estão nesse estudo, nessa aula. Nós estamos iniciando hoje, nesse estudo, o estudo de Atos dos Apóstolos e Cartas Paulinas, né? Então, nós temos aí, são 14 livros que nós vamos dar uma estudada a respeito dos seus pontos principais. E eu já quero aproveitar esse primeiro momento, né, já para deixar para os irmãos a questão do trabalho que vai ser desenvolvido. Eu quero seguir mesmo critério aí que o pastor Jonathan e o Jadiel têm seguido, né? Então, como são vários livros, vai começar lá em Atos dos Apóstolos e vai até o livro de Filemon. Então, os alunos aí escolham um desses livros, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e vai embora até chegar em Filemon para você fazer o seu resumo, né? E o resumo do livro vai ficar como trabalho. E aí, questão de notas, aí a direção aí do estudo vai definir aí quantos pontos vai ser para cada estudo. Isso vai acrescentar aí na prova final, mas já desde essa primeira aula você já tem em mente aí o livro que você deseja desenvolver o seu esboço, né? Então, tem vários livros aí, curtos, longos, né? Atos dos Apóstolos aí é o maior deles, Romanos também é bem extenso, mas tem livros curtos e aí você escolhe o livro para fazer o seu trabalho. Nós vamos começar com o livro de Atos dos Apóstolos, né? Um livro completamente importante aí para a história da igreja, que é o começo, né, de tudo, o começo da igreja, como a igreja iniciou, o trabalho dos apóstolos, né, seguindo as orientações de Jesus, tudo que ele mostrou, tudo que ele determinou para os seus apóstolos, né. O autor é Lucas, né, companheiro de Paulo. Tradicionalmente, aí, Lucas, o médico, é considerado o escritor, né, do livro de Atos. Foi companheiro de Paulo durante partes aí da segunda e da terceira viagens missionárias aí, e também o acompanhou, provavelmente, aí na sua viagem para Roma. A data aproximada aí de 60, 64 aí depois de Cristo. O propósito do livro é orientar a igreja em sua missão permanente, né? Por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil, né? É o relato das testemunhas do Senhor Jesus. O que nós vamos observar em todo o livro de Atos dos Apóstolos é essa dinâmica, né, das testemunhas do Senhor Jesus. Isso começa desde do primeiro capítulo, né? Pedro se levantando ali como o líder ali daqueles irmãos e trazendo a orientação para alguém substituir Judas no ministério apostólico, e os critérios ali é ser testemunha. Quando ele começa na sua primeira pregação, ele fala das testemunhas. Então, esse ambiente, né, essa dinâmica, ela vai percorrer por todo o livro, né? É o livro das testemunhas. Então, nós vamos ver isso em muito do livro de Atos dos Apóstolos, né? Esse livro mostra que as testemunhas são capacitadas pelo Espírito Santo e devem ir até os confins da terra, sofrem perseguições e é a continuidade da obra de Cristo. Então, se você for pegar o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber, assim, com muita facilidade, que um livro ele é a continuidade do outro, né? É como se Lucas tivesse feito um livro, né, dividido em duas partes, né? Tanto que ele fala no começo, né, que ele fez um primeiro tratado
Esse primeiro tratado é o livro de Lucas, e agora ele dá continuidade nos seus relatos, agora focado na obra da igreja, né? Enquanto o livro de Lucas está concentrado na vida de Jesus e o seu ministério, o livro de Atos, ele dá essa continuidade à obra de Jesus agora, só que por meio da igreja, por meio dos seus discípulos, né? O propósito e características, né? Atos apresenta um registro histórico verídico do desenvolvimento da igreja primitiva durante a metade do primeiro século. Então, é um relato dos acontecimentos principais, é claro. Acreditamos que o Atos dos Apóstolos ele não vai relatar tudo que foi feito pela igreja primitiva, mas aquilo que é fundamental para o nosso conhecimento, pontos importantes para o desenvolvimento e crescimento daquela igreja foram apresentados ali por Lucas, né? Metade aí do primeiro século. Atos é um roteiro do progresso da igreja em todo o mundo antigo, relatando a marcha do cristianismo. Embora o livro seja chamado Atos dos Apóstolos, na verdade Lucas registra principalmente o ministério de Pedro, né? No começo do livro, o Pedro ele é a figura central aí, de todo o desenvolvimento, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, né? Com exceção ali do começo do capítulo 9, que vai mostrar a conversão de Saulo ali no caminho de Damasco, mas na metade ali do capítulo 9 se concentra ali de novo em Pedro na cura de Enéas, na ressurreição de Dorcas ali, e quando chega no capítulo 13, aí Pedro ele sai de cena e aparece o ministério de Paulo até o final do livro. Aparecem outras pessoas importantes, como Estevão, como Barnabé, e outros homens, mas o livro ele é concentrado mesmo em duas figuras centrais, né? Pedro até o capítulo 12 e Paulo do capítulo 13 em diante. O resumo do livro de Atos, ele vai falar do testemunho dos apóstolos confirmado com o derramamento de poder do Espírito Santo. É o texto que todos nós conhecemos, Atos capítulo 2, findando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu aquele texto que fala do cumprimento, né, da promessa que estava no Antigo Testamento, o Espírito Santo disponível à igreja, ao povo de Deus. Então, o livro ele começa falando, né, deste evento aí, no capítulo 2, capítulo 1 ainda, vai falar dos últimos instantes, né, das últimas orientações de Jesus à terra, e ele é elevado aos céus à vista dos seus discípulos, e com a promessa do retorno do Senhor Jesus, os discípulos eles retornam para Jerusalém e eles ali ficam concentrados buscando o cumprimento da promessa. Isso acontece no capítulo 2. Então, a confirmação daquilo que Jesus havia prometido, né, que eles seriam capacitados de poder. Então, esse testemunho dos apóstolos, confirmado com esse derramamento do poder do Espírito Santo, eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, Atos capítulo 1, ali do 1 ao 26, veio o derramamento do Espírito Santo, do 2 ali, praticamente o capítulo quase que todo, e o surgimento da igreja a partir do capítulo 2, 42 ao 47. Então, o finalzinho ali do capítulo 2 vai falar já de uma igreja que após ali a mensagem de Pedro, de 120 irmãos ali, que eram aqueles que estavam concentrados, esperando a promessa, essa igreja já tem ali muitos irmãos, né, muitos convertidos ali, de diversos lugares, e ali começa a igreja cristã, seguidores do Senhor Jesus, os do caminho, como o livro de Atos ali nos mostra. Segundo ponto é o testemunho dos apóstolos em Jerusalém, que começa logo após ali o batismo com o Espírito Santo, e eles permanecem em Jerusalém,
capítulo 3 ali, né? E eles começam a pregar, os sinais vai acontecendo, né? Tem ali o milagre e o sermão de Pedro no templo, no capítulo 3, né? A perseguição do Sinédrio no capítulo 4, e a vida em comunidade entre os cristãos ali do capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver ali que já começa a aparecer alguns problemas na igreja com o crescimento dos irmãos ali, como o caso de Ananias e Safira. Mas o testemunho dos apóstolos, eles estão concentrados ali em Jerusalém. E esse ponto é interessante, porque a orientação de Jesus era que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que os apóstolos ali, os irmãos, eles ficam concentrados em Jerusalém, eles permanecem ali por um bom tempo, pregando o evangelho, e enquanto eles estão pregando o evangelho ali em Jerusalém, concentrado ali, as pessoas estão se convertendo, os milagres estão acontecendo, e eles ficam ali, até que surge a perseguição contra os irmãos, e a palavra vai falar que eles saem dispersos, né, por todos os lugares ali, principalmente depois da morte de Estevão. Capítulo 6 e capítulo 7, com a morte de Estevão, inicia ali o capítulo 8 de Atos com uma grande perseguição. Qual é a perseguição que surge em Jerusalém? Os irmãos que estavam concentrados ali, eles saem dispersos para vários lugares, e para onde eles vão? Eles vão pregando o evangelho, anunciando o Senhor Jesus. E aí o capítulo 8, ele já começa com o testemunho apostólico na Judéia e Samaria. Então, a perseguição, ela contribuiu, e muito, né? Ela foi ali o start principal para que a igreja saísse de Jerusalém e pudesse entrar em Samaria, na Judéia e Samaria, e posteriormente ali os confins da terra. Então, o que Jesus, né, havia orientado ali os seus discípulos de serem testemunhas, né, nesses 4 ambientes aí, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, de fato aconteceu, só que isso se deu de fato por meio da perseguição, né? Enquanto não houve uma perseguição ferrenha contra a igreja, eles estavam concentrados ali em Jerusalém. Capítulo 8 vai falar desse desenvolvimento, alguns sendo alcançados ali fora de Jerusalém. Capítulo 9, a conversão, né, de Saulo, ou Paulo aí, como você bem queira, o crescimento da igreja, mesmo com essa possibilidade de serem presos, de serem mortos, de serem condenados por causa do evangelho, a igreja ela continua crescendo, mesmo em meio às perseguições, né? Até pelo contrário, quanto mais a igreja ali ela era perseguida, mais os irmãos que andavam dispersos iam pregando. O evangelho chega ali ao eunuco etíope, e muitos ali vão se convertendo, a igreja vai crescendo, o testemunho, né, dos fiéis ali vai sendo de forma abundante. O testemunho que alcança Samaria, né, no capítulo 10, até o 11 ali, versículo 18. A igreja em Antioquia e a perseguição e julgamento em Jerusalém. Então, no capítulo 8 ali, na verdade, com a morte de Estevão já começa uma grande perseguição, e essa perseguição ela faz parte do desenvolvimento da igreja. Ele, de fato, contribuiu para que a igreja cumprisse ali o seu propósito, o seu papel de ser testemunha até onde Jesus estabeleceu. Terceiro ponto aqui é o testemunho dos apóstolos, que vai crescendo, vai tomando fim. E quando chega no quarto ponto aqui, o testemunho que alcança os confins da terra. Então você vê que começou ali em Jerusalém, até o capítulo 7, né, com a morte de Estevão. Do capítulo 8 em diante ali, Judéia e Samaria. E quando chega no capítulo 13, que é onde
como eu já falei, o Pedro ali, ele sai de cena e entra o ministério de Paulo, né? E aí ele vai para os confins da terra, primeira viagem missionária de Paulo, né? Capítulo 13 e 14. E com a conversão ali dos gentios na primeira viagem missionária de Paulo, vem a grande conflito entre judeus e gentios, né? Os cristãos judeus, os judeus convertidos, eles queriam que os gentios, né, cumprissem a lei de Moisés, fossem primeiro judeus para que depois pudessem ser cristãos. E aí tem o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15, aonde Paulo ele começa a contar tudo aquilo que Deus havia feito, Pedro também, e aí os irmãos chegam em um consenso, onde os gentios não precisariam seguir as leis de Moisés, serem circuncidados, né? Apenas algumas poucas orientações ali. Mas o concílio ele é importante, né? Porque este conflito entre judeus e gentios eles se desenrola aí por um longo período, inclusive em outros livros que nós vamos abordar logo mais. A segunda viagem missionária de Paulo, do capítulo 15 ao capítulo 18, versículo 22, e a terceira viagem missionária de Paulo, do 18, 23 até o 21. Então, do capítulo 13 até o capítulo 21, vai estar concentrado no ministério de Paulo nas suas 3 viagens missionárias, aonde ele vai literalmente aí aos confins da terra, pregando o evangelho, alcançando cada viagem missionária um alcance maior, um ângulo maior de alcance, e depois aí no 21, a detenção, julgamento e prisão de Paulo em Jerusalém. Depois ele faz a sua viagem para Roma, o livro ele vai terminar com Paulo lá em Roma nos seus 2 anos, né, presos ali, provavelmente um pouquinho antes de ser martirizado também, mas o livro termina com Paulo ali, né, preso, não numa prisão, mas numa casa alugada ali, aonde ele conseguia desenvolver de alguma forma o seu trabalho. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se resume nessa dinâmica, seguindo a orientação de Jesus lá no começo do livro, onde os discípulos eles precisavam, primeiramente, ser capacitados de poder para que eles pudessem ser testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa ordem de Jesus, ela foi sendo desenvolvida ao longo deste livro, né? Os primeiros capítulos, Jerusalém, depois Judéia, Samaria, e depois Paulo, ele desenvolve essa missão um pouco mais ampla, né? Pedro também foi, no capítulo 10, para fora de Jerusalém, quando ele chega na casa de Cornélio. Ele foi, na verdade, o primeiro a alcançar ali os gentios, foi Pedro, quando ele chega naquela casa e ele prega, o Espírito Santo desce, aquelas pessoas são batizadas, mas Paulo é aquele que desenvolveu, de fato, algo mais consistente, abrindo igrejas, preparando pessoas, indo de cidade em cidade, alcançando um número absurdo ali de pessoas convertidas ao evangelho. Então, essa é a dinâmica do livro de Lucas, muitos milagres, muito poder de Deus, uma capacitação. O que nós podemos ver dentro desse livro é o Espírito Santo capacitando, habilitando a igreja para cumprir o seu chamado. Bem, então, esse é o resumo do livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos falar um pouco sobre o livro de Romanos, né? O autor é Paulo, né? Eu não sei, eu acho que eu já falei o de Atos é Lucas, o de Romanos é Paulo. Primeiro livro aqui de Paulo que nós vamos analisar dentro das cartas paulinas. O propósito é apresentar a mensagem do evangelho de Paulo aos crentes em Roma. Lembrando os irmãos logo de cara que Paulo ele não havia ido a Roma, ele não foi lá, né, inaugurar ou abrir alguma igreja,
mas Paulo estava orientando aqueles irmãos e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e gentios, né? Como eu falei agora há pouco, no concílio de Atos, capítulo 15, já havia esses conflitos entre judeus e gentios, e Paulo, no livro de Romanos, ele vai trazer questões ali mais detalhadas. É um livro completamente teológico, né? É um verdadeiro tratado que o apóstolo Paulo ele faz na questão da fé, da salvação, do pecado, da condenação, da salvação, da vida eterna, e muitos assuntos ali ele aborda de forma bem teológica, né? A data aproximada aí 55 a 57 depois de Cristo. Pontos importantes. É um livro altamente teológico que aborda pontos que são fundamentais da fé cristã, como judeus e gentios, né, são pecadores sob o juízo divino. A justificação acontece mediante a fé sem as obras da lei, e aí vai entrar neste conflito com os judeus convertidos, né? O importante processo de santificação que ocorre através da ação do Espírito Santo e a vida cristã na prática. Então, se nós formos pegar o livro de Romanos, né, e dividir pelos seus temas fundamentais aqui, o primeiro ponto é esse conflito entre uma igreja composta de judeus e gentios, né, como isso se desenvolve, a justificação que ela acontece mediante a fé sem as obras da lei, o processo de santificação que vem através do Espírito Santo, e no final ali, do capítulo 12 ali em diante, ele vai trazer questões práticas ali para a vida cristã, né? Como o cristão ele vai colocar todos esses assuntos, né, em prática na sua vida diária, cotidiana. O esboço do livro ele vai começar com a saudação e o projeto de Paulo em ir a Roma. Então você vê que ele não havia estado lá ainda, mas ele tinha esse propósito de ir lá, né, no 1 do 8 ao 17. Então ele tinha esse desejo, ele tinha esse propósito de conhecer pessoalmente aqueles irmãos e assim poder compartilhar dos seus ensinos e dos seus propósitos ali com aqueles irmãos. E ele já começa ainda no capítulo 1, ali, no versículo 18 em diante, falar da questão do pecado, tanto de judeus como de gentios. O que é importante nós entendermos aqui no livro de Romanos é que o apóstolo Paulo ele vai trazer um relato preciso a respeito da salvação, da justificação no Senhor Jesus. Mas para falar da salvação por meio de Cristo, da justificação que ocorre por meio do Senhor Jesus, ele começa falando da questão do pecado. Pecado dos gentios, pecado dos judeus, onde eles vão falar que todos estão debaixo do pecado. E o capítulo 2 de Romanos, ele fala que todos são indesculpáveis. Indesculpáveis. Ele usa até a questão da criação, que mostra que existe um Deus que, de fato, criou todas as coisas invisíveis, elas podem ser percebidas por tudo aquilo que foram criadas. Existe um Deus criador de todas as coisas, existe um Deus que controla todas as coisas, e aí Paulo ele usa até essa questão de tudo que foi criado, de toda a natureza, para mostrar que não existem desculpas para o homem na questão da existência de Deus, o Deus criador de todas as coisas, e todos debaixo estão do pecado, encerrados estão debaixo do pecado. Isso está no capítulo 1, ali, a partir do versículo 18 em diante, até o capítulo 3, ele vem abordando essa questão de que todos, judeus, gentios, estão
debaixo do pecado. Os judeus também estão debaixo do pecado, no capítulo 2 e 3 ali, e se você for ler ali com mais tempo ali, esse começo, você vai observar que os judeus, eles se orgulhavam, né, de serem judeus, de terem o sangue judaico, e aí ele vai mostrar que isso já não servia de nada, porque eles também eram rebeldes e estavam debaixo do pecado. E depois ele vai abordar o pecado de toda a humanidade, pecado dos gentios, pecado dos judeus, pecados de toda a humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Carecem novamente da glória do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo ele procura orientar nos primeiros capítulos ali de Romanos é a condição pecaminosa de todo ser humano e, consequentemente, a separação de Deus, destituídos dessa glória, dessa graça, desta presença. E aí, com isso, ele vai apresentar a salvação para ambos os povos, né? Judeus e gentios. Um único processo de salvação para judeus e gentios, que é a justificação por meio da fé, né? Sem as obras da lei. Ali, ainda no capítulo 3 em diante, ele começa a falar dessa justificação somente pela fé. Do 3, 21 ao 31, ele usa como exemplo Abraão, a questão da fé de Abraão, no capítulo 4 ali, os benefícios da justificação, no capítulo 5, Cristo ali como o novo Adão, no capítulo 5 ainda, e depois ele entra na questão da santificação, do capítulo 6 em diante, nós que já fomos mortos para o pecado, nós vamos ainda continuar nele, né? Ele usa essa expressão e fala de forma alguma, né? Como que nós vamos permanecer se nós já morremos para isso? Nós não podemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Então ele traz esse entendimento aos irmãos, a destruição, né, do domínio do pecado ali no capítulo 6, a luta contra o pecado no capítulo 7 e a vida no Espírito no capítulo 8. Então, tudo isso ele está falando desse processo agora, daqueles que já estão em Cristo Jesus, como ele começa ali no capítulo 6, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Então, ele está falando, né, daqueles que já estão na graça de Cristo. E aí ele vai mostrar este processo de santificação. No capítulo 9, ele vai falar do desenrolar da história ali, o processo da eleição de Deus, a soberana eleição de Deus, usando como elementos aí Jacó, Esaú, a incredulidade e fé de Israel, também aí no capítulo 9 a 11, e ele vem para advertências e encorajamento, de judeus e gentios. Esse ponto é completamente importante aí, que dá muito debate na questão da soberania de Deus, da escolha de Deus, Deus escolhendo o seu povo. O tópico 5 aí, instruções práticas, como eu já falei, do capítulo 12, ele vai falar da renovação da mente, consagração total no corpo de Cristo, na vida política e social. Ele vai falar entre fracos e fortes ali, e no final ele traz as suas últimas orientações e saudações finais. Os temas que nós vamos encontrar no livro de Romanos, que são importantes assim para nós fecharmos esse esboço do livro de Romanos, ele vai falar muito sobre a propiciação, que é a aceitação por parte de Deus do sacrifício vicário de Jesus Cristo por nós, o que nos garantiu acesso ao Pai. Isso está no capítulo 3. No capítulo 3 até o capítulo 8, ele vai falar da redenção, que é importante, o salário do pecado é a morte. Ao morrer na cruz, Cristo pagou o preço por nossos pecados, comprou-nos para Deus
e libertou-nos do império das trevas. Ele vai falar da santificação, do capítulo 5 ali em diante, que é tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo através da obra do Espírito Santo. Ele vai falar da eleição, no capítulo 9, ali, capítulo 10, e ele vai falar da nossa glorificação. Então, são temas muito teológicos importantes: eleição, justificação, propiciação, redenção, santificação, glorificação. Tudo isso está nesse livro de Romanos. Livro muito importante para a igreja, o resumo de toda a obra de Cristo, desfazendo a força do pecado, nos separando de Deus, trazendo reconciliação novamente por meio da obra redentora de Cristo, processo de santificação, glorificação final em Cristo Jesus. Este é o resumo do livro de Romanos, completamente importante para a fé cristã. E hoje ainda nós vamos terminar com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. O autor, claro, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta quando estava em Éfeso, provavelmente durante a terceira viagem missionária. A data aproximada ali possível, 55 depois de Cristo. Propósito do livro: o apóstolo Paulo recebe informações de que a igreja em Corinto estava sendo atacada por divisões internas. O problema até ali não vinha de fora, como as perseguições, mas interna, como problemas de cunho sexual, conflito entre crentes que se viam mais espirituais do que outros, falta de entendimento acerca dos dons espirituais, processo entre irmãos, e esses são apenas alguns dos problemas que esta igreja estava enfrentando. A igreja de Corinto, com certeza, era a igreja mais problemática ali de todas que o apóstolo Paulo ele teve que lidar nas suas cartas. Nós vamos encontrando aí ao longo do livro diversos problemas que o apóstolo Paulo ele teve conhecimento, principalmente pelos relatos, que houve da casa de Cloe, informando dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Com base nisso, o apóstolo Paulo ele escreve, provavelmente, foram 4 cartas escritas, 2 se perdem, provavelmente 2 se perdem, e essa que nós conhecemos como a primeira aos Coríntios, provavelmente ela é a segunda. Com tudo isso acontecendo, Paulo orienta os irmãos de Corinto a estarem unidos, e não divididos. Os cristãos devem olhar para Cristo e não para o mundo. A disciplina é fundamental para a saúde da igreja. Liberdade cristã não pode servir para ofender a fé de outros irmãos. O exercício dos dons tem que estar debaixo do governo do Espírito Santo. A realidade da ressurreição do corpo no futuro é uma parte essencial do Evangelho. Então, tudo que nós vamos encontrar, pelo menos na primeira parte, ou boa parte do livro de 1 Coríntios, aí é Paulo respondendo ou trazendo uma orientação pelos problemas que foram levantados ali e de alguma forma chegou até o apóstolo Paulo. O esboço do livro ele começa com a sua saudação e ações de graças, no capítulo 1 até do 1 ao 9. Relatórios levantados pelos da família de Cloe, e aí vem falando de pontos aqui que eram muito graves ali na igreja, divisões na igreja, uns ali era de Paulo, outros de Pedro, uns de Apolo, outros de Cristo, textos que nós já conhecemos aqui, e Paulo ele combate duramente esta questão, dizendo, fomos nós, é Paulo que morreu, somos nós que morremos por vocês. Então, ele não permite, ele não deixa que essa questão de divisões, de preferências, É claro que tinha questões ali, quem falava que era de Pedro era por questões judaicas,
Apolo ali questões intelectuais ou coisas do tipo, mas cada um ali tinha suas preferências, né? Tinha suas divisões ali e que de alguma forma estava prejudicando a saúde, o desenvolvimento ali, o relacionamento entre os irmãos. Esse relatório está ali do capítulo 1 ali do 10 ao 17. Aí Paulo ele fala da sabedoria, o poder de Deus, ainda no capítulo 1, né, do versículo 18 ali em diante, o ministério, e o apostolado dele, e depois ele já começa a falar ali de problemas morais e éticos que vai surgindo naquela igreja, como o famoso caso, né, de incesto na igreja ali, no capítulo 5, né, o litígio ali, entre os irmãos se processando, havia irmãos que iam para os tribunais, um processando o outro, e Paulo ele fala, não há entre vocês aí irmãos que possam resolver esses problemas, e vocês vão levar suas pendências aos infiéis, e ele trata isso como uma verdadeira vergonha para a igreja de Corinto. Ele vai falar de imoralidades, né, sexuais, coisas que estavam acontecendo no meio da igreja de Corinto. Então, tudo isso era problemas ali que chegou até o apóstolo Paulo por meio destes relatórios, né? O terceiro tópico aí, a carta, né, dos Coríntios, do 7 ao 16, Paulo respondeu às questões levantadas, né, na carta enviada pela igreja de Corinto. Ele falou em detalhes sobre desafios específicos enfrentados pelos coríntios, que envolviam relacionamentos conjugais, divórcio, virgindade. A idolatria ainda praticada pela igreja levantou questões sobre o envolvimento em rituais pagãos e carne oferecida aos ídolos. Então, os crentes ali, eles tinham muitas dúvidas a respeito. Agora convertido, eu posso comer a carne, eu posso participar de um evento pagão. Então, tudo isso o apóstolo Paulo ele traz orientações que são práticas, né, para aqueles irmãos que havia muitas dificuldades ali. Alguns se ofendiam, outros não se importavam, e isso estava trazendo, de certa forma, conflito entre os irmãos. Paulo tratou de problemas relacionados ao culto, isso é muito importante, que serve de base, para o nosso desenvolvimento como igreja, como culto, como o uso do véu, a ceia do Senhor, o regulamento da ceia, né, nós só vamos encontrar nessa carta. Então, quando nós estamos falando da ceia que nós praticamos aí, na maioria das nossas igrejas aí, pelo menos uma vez por mês, nós vamos encontrar os requisitos ali, as orientações para participar da ceia ou não, só nessa carta aqui. Não existe em outra carta nenhuma orientação à questão de ceia, quem participa e quem não participa, a não ser aqui no livro de 1 Coríntios. Então, isso é importante, né? O propósito e as funções dos dons espirituais, havia muita confusão a respeito de dons, né? O que chama a atenção é que Paulo fala logo no começo da carta que nenhum dom faltava naquela igreja. Então, era uma igreja que tinha o desenvolvimento dos dons, todos os dons estavam ali naquela igreja, mas de forma muito conturbada, confusa. E Paulo ele vem colocar isso em ordem, né? Incluindo línguas e profecias, principalmente ali no capítulo 14. Então, esses são os pontos fundamentais. Ele fala do casamento e divórcio, no capítulo 7, relacionamentos conjugais, divórcio, identidade, como eu já falei, carne oferecida aos ídolos, a partir do capítulo 8 até o 11, questões ali centrais, a autoridade de Paulo, exemplos do Antigo Testamento, né? Ele parte para suas conclusões. No capítulo 11 ali, os problemas do culto, uso do véu, ceia do Senhor, dons espirituais. Ele vai falar da unidade e diversidade da igreja, né? 2 pontos aí que ele deixa bem claro. Cada crente tem a sua
a sua particularidade, mas dentro do corpo, né, forma essa unidade. A supremacia do amor, do capítulo 13, né, que ele faz questão de colocar ali entre o desenvolvimento dos dons, que está no 12, no 14, no 13 ele coloca a questão do amor, né, para nos mostrar que todos os dons, né, eles podem ser praticados, mas se não for por meio, sabe, dessa essência do amor, nada vale a pena, nada funciona. Profecias e línguas no capítulo 14, e as questões do princípio da ordem, né? E aí no capítulo 15 ele vai falar da ressurreição do corpo, algo que tinha, os irmãos tinham muitas, tinha muitas dúvidas a respeito da ressurreição, e ele começa falando, para falar da ressurreição do nosso corpo, ele fala da ressurreição de Cristo, né? Ressurreição dos crentes, o corpo da ressurreição, e ele faz a sua conclusão. Então, o capítulo 15, que se não me falha a memória, é o maior capítulo desse livro, ele vai falar a respeito da ressurreição do corpo. Ele dá uma ênfase para essa questão, usando como elemento base a ressurreição do próprio Senhor Jesus, né? Se Cristo morreu, ressuscitou num corpo glorificado, nós também, aqueles que dormem em Cristo, também ressuscitarão e receberão também um corpo glorificado. Ele termina com a coleta e assuntos finais e parte para a sua conclusão. Então, esse é o resumo de 1 Coríntios, né? Volto a dizer, uma igreja completamente conturbada, complicada, tinha muitos dons, né? O que nos faz ter um pouco de preocupação, né? A manifestação dos dons na igreja não significa exatamente que essa igreja seja completamente saudável. É possível uma igreja ter dons funcionando, sendo administrada, e mesmo assim ser uma igreja complicada, confusa, e Paulo ele vem tratando dessas questões, casamento, divórcio, incesto, prostituição, são alguns dos problemas que nós vamos encontrar na igreja de Corinto. Uma igreja grande, uma igreja próspera, mas uma igreja que tinha vários problemas. Então, esses pontos eles são fundamentais e que você pode aí pegar de base para o seu estudo. Nós terminamos aqui essa primeira noite dos nossos estudos de livro de Atos e cartas paulinas. Então nós terminamos aqui com Atos, livro de Romanos e 1 Coríntios. Na semana que vem nós vamos continuar aí com 2 Coríntios em diante. Então, espero ter contribuído de alguma forma, que Deus possa abençoar sua vida, seu ministério, seus estudos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.